Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula que você acabou de desbloquear. Nessa aula você vai aprender como multiplicar suas plantas de uma forma fácil e simples, observando 5 elementos diferentes que influenciam no crescimento das nossas plantas e que vão servir tanto para a sua horta como para o seu jardim, como para as plantas que você tem dentro de casa. Nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver como multiplicar as plantas através da germinação de sementes, com os princípios e o passo a passo necessário para você fazer suas próprias mudas. Além disso, você vai poder aproveitar esses mesmos princípios para fazer mudas por divisão de touceiras e por estaquia de galhos, entendendo que independente da forma como uma planta cresça, o início da vida dela exige cuidados que muitas vezes a gente nem imagina. Então, basicamente, depois dessa aula, o que você vai conseguir fazer? Depois dessa aula, você vai conseguir germinar suas próprias sementes, produzir até mesmo a sua primeira salada de microverdes. Vai permitir também que você se torne independente de ter que ficar comprando plantas e mudas na floricultura. Consequentemente, vai te gerar uma grande economia e, principalmente, vai permitir que você renove as suas plantas e produza as suas próprias mudinhas que podem ir para o seu jardim, para os seus vasos ou virar uma linda lembrança aí para os seus familiares. Quem sabe até vai ser a sementinha de um novo negócio, te gerando uma renda extra com uma atividade gostosa como a jardinagem. E eu sei que pode parecer um pouquinho complicado agora, porque é normal a gente tentar plantar uma alface, uma couve de semente e não nascer nada. Na verdade até cresce, mas é só mato. Florzinha então beira o impossível. É comum também a gente tentar fazer uma muda e muitas vezes a nossa plantinha apodrece sem soltar uma raizinha, um brotinho. A gente tenta e nada. Parece que a gente tem o dedo podre para as plantas. Mas eu garanto que com o que eu vou te ensinar nessa aula isso vai ficar no passado. Vamos então ao primeiro tópico, a germinação de sementes. Eu conheço um monte de jardineiro aí experiente com plantas que nem cogitam germinar sementes. Eles acham tão complicado que cada vez que tem que plantar uma horta ou um canteiro, vão correndo na floricultura se encher de mudinhas e bandejas de flores. Mas depois que descobrimos aí os segredos da germinação, quebramos essa barreira. Fazemos nossas próprias mudas e nos tornamos independentes. Além disso, eu não sei se você sabe, mas tem muitas plantas que só se desenvolvem bem quando são semeadas diretamente nos canteiros definitivos. Ou seja, elas não gostam de serem semeadas em bandejas e depois transplantadas. Cenouras, por exemplo, vão ter um atraso aí de pelo menos 20 dias na colheita se passarem por isso. E ainda por cima não vão se desenvolver plenamente caso forem transplantadas. Isso serve para cenoura, mas serve também para beterraba, para nabo, abóbora, melancia e muitas outras plantas. E mesmo que a planta não se incomode com o transplante, como uma alface, por exemplo, o ideal é transplantar elas no momento certo. E não é raro chegar na floricultura, na agropecuária e ver as mudas já envelhecidas, cansadas de estarem ali já há vários dias, que não desenvolvem bem e ficam mirradas depois que a gente coloca elas na horta. Então, para começar a conversa, preciso que você entenda que o plantio de sementes deve considerar 5 elementos. Na hora que a gente for plantar a sementinha, devemos pensar na luz, na terra, na água, na temperatura e no ar. E além desses elementos, você precisa pensar no centro desse círculo, ou seja, na planta. Devemos imaginar aqui que a nossa sementinha é o primeiro passinho de vida de uma planta. Ela é como um bebezinho recém-nascido. É cheio de vida e com grande potencial, mas ao mesmo tempo é frágil e temos que ter todo o cuidado. A criancinha não consegue se alimentar sozinha, não pode ter contato com germes e sujeira, deve ser protegida da friagem, do sol forte, do vento, igual a nossa sementinha. Ela é pequenininha e não tem defesas ainda contra pragas e doenças,
não tem raiz para ir longe buscar água. Assim ela se desidrata com muita facilidade. Não pode ficar sofrendo variações bruscas de temperatura. E um dos detalhes mais importantes, ela não pode ter contato com doenças ou pragas. Mas deixa eu contar para você, a terra comum do jardim, aquela que a gente usa para crescer as nossas plantas, um único grama de terra possui mais de 10 mil espécies diferentes de micro-organismos, cerca de 1 bilhão de bactérias, 1 milhão de actinomicetos e 100 mil fungos. E eu vou dizer para você que a grande maioria desses micro-organismos são do bem, são benéficos, iguais àqueles que a gente encontra no iogurte, no fermento do pão, por exemplo. Mas pensa que muitos deles são oportunistas. Muitas podem ser doenças de plantas só esperando uma inocente sementinha para infectar. E olha que eu nem falei de pragas nessa 1 grama de terra, mas elas estão lá, nematóides, insetos, uma infinidade de bichos só esperando uma sementinha para comer. Tudo que é bicho come sementes, até nós comemos. E para finalizar, algo que muitos podem estar esquecendo. A terra do nosso jardim costuma ser um banco de sementes. E quando colocamos alguma coisa para germinar, nasce de tudo, menos aquilo que a gente plantou. Tem um universo à parte de plantas invasoras que acabam confundindo a gente. A gente olha aquela sementeira, vê um monte de mudinha, mas nada é aquilo que a gente plantou, e sim um monte de outras coisas. Quem nunca passou por isso, hein? Eu acho que agora você está começando a entender o porquê os seus plantios não deram muito certo no passado. O que eu quero dizer é que por mais que muitas sementes nasçam espontaneamente por aí, elas dependem muito da sorte. Mas nós, jardineiros, não podemos ficar à mercê da sorte. Precisamos saber que o que plantamos vai nascer, não é verdade? Com o tempo e a prática, você vai perceber que algumas sementes são bem valentes, cheias de energia e não vão precisar de tantos cuidados. Mas outras são pequenininhas e delicadas e precisarão desse carinho a mais. Geralmente, as sementinhas de temperos, de flores, são assim, como os amores perfeitos, o manjericão ou as petúnias, por exemplo. Então, voltando aqui ao nosso elemento terra, saiba que é importante ganharmos uma vantagem para as nossas sementinhas. E uma forma natural de fazer isso, sem que seja necessário usar venenos, antibióticos, é simplesmente esterilizando a terra que preparamos para as nossas sementinhas. E para isso, basta que a gente separe a quantidade necessária que a gente vai usar e coloque ela no forno para matar esses bichinhos. O tempo de forno vai variar conforme a quantidade de terra que você vai tratar e conforme a umidade dessa terra. Mas não precisa torrar a terra igual amendoim. Assim que ela chegar a 100 graus Celsius, já está mais do que suficiente. Isso significa que não há mais bactérias ou fungos vivos ali, nem insetos, nem outros bichos. 5 litros de terra com o forno a 200 graus por 30 minutos já está ótimo, por exemplo. Agora é só esperar esfriar e plantar. Além de esterilizar a terra, temos que ter cuidado com a hidratação nas nossas sementes. Lembra que eu falei do elemento água? Pois é, elas ainda não têm raízes, então a terra tem que ficar úmida durante toda a germinação. Senão a plantinha que está começando a vida já se resseca e morre no meio do caminho. Da mesma forma, ela não pode pegar vento, nem calor, nem frio, pois isso pode prejudicar o seu desenvolvimento. E aqui entra o segundo segredinho. Construa uma pequena estufa para suas sementes. Ela vai manter o berço quentinho e úmido ao longo de toda a germinação. E você não precisa ter uma construção toda envidraçada como aquelas que a gente vê no cinema. Basta uma garrafa PET cortada e pronto! Já temos uma estufinha portátil para as sementinhas plantadas em vaso. Não se esqueça que a grande maioria das sementes precisa de luz para germinar. Então coloca ela protegida, perto de uma janela da sua casa. Só evite a luz solar direta nas horas mais quentes para ela não ficar cozida. Depois de germinar, ela novamente vai precisar de alguns cuidados para se adaptar à horta e ao canteiro. Da mesma forma que as sementes para germinar, nossas mudas feitas de galho ou de divisão de plantas
também precisam de cuidados especiais no comecinho de suas vidas. Algumas dicas das sementes você também pode usar para elas, como a da estufa, por exemplo. Mas para você que quer se aprofundar nesse assunto, ver o passo a passo completo e conhecer como propagar as plantas mais comuns aí do seu jardim, por estaquia ou por divisão de toceiras, e até como recuperar mudas de hortaliças que a gente compra no supermercado, eu quero te convidar para o workshop Jardinagem na Quarentena. Então vamos lá! Se você quer ter resultados consistentes com as suas plantas, com a sua horta, eu quero te apresentar o conteúdo do workshop. E veja bem, porque é um workshop e não um simples curso, porque eu quero deixar bem claro para você que esse treinamento vai ser muito prático, para você colocar a mão na terra já. Um workshop pensado de forma a cuidar de você, das suas plantas e do seu jardim de uma forma integral. Olha só! No primeiro módulo, o foco é pensado no seu corpo. Isso mesmo, na sua saúde, em como as plantas podem te trazer mais qualidade de vida, seja através de alimentos fresquinhos e sem venenos que você vai produzir, seja através dos benefícios que a jardinagem traz como uma atividade física deliciosa, uma verdadeira terapia. Nesse módulo, você vai aprender a montar uma horta na sua casa, daquelas bem tradicionais, e até mesmo uma hortinha na janela, para quem mora em apartamento e não tem muito espaço. Você vai conhecer também como identificar as plantas alimentícias não convencionais, aqueles matinhos de comer que nascem espontaneamente no seu jardim. São fáceis de cultivar e podem mudar radicalmente a forma como você encara o seu jardim. No segundo módulo, o foco é a sua mente. Esse módulo foi pensado principalmente para que a gente trabalhe o relaxamento da mente, através do foco em trabalhos manuais, que vão fazer o tempo voar e te dar um senso maravilhoso de realização. Aquela sensação gostosa de missão cumprida vai fazer parte de você. Ou seja, nada de passar a quarentena só comendo pipoca e vendo televisão. Você vai mudar a sua casa criando vasos feitos de materiais que iriam para o lixo. Vai criar suportes para pendurar eles, tudo com muito bom gosto e de acordo com as últimas tendências de decoração. Além disso, vai aprender a arte da aromaterapia através de incensos naturais, sem essências artificiais ou serragem, só com ervas aromáticas. Já o terceiro módulo é pensado no seu jardim. Nesse módulo, você vai descobrir que tem aí na sua casa o poder de adubar o seu jardim e controlar as pragas e doenças sem veneno e sem depender de idas frequentes da floricultura. Você vai descobrir como preparar seus próprios substratos com materiais alternativos que você já tem. Vai descobrir que a sua geladeira e a sua despensa guardam poderosos ingredientes para acabar com pulgões, lesmas, formigas, lagartas e essa bicharada toda que insiste em comer as nossas plantas. Vai descobrir o poder que uma simples casquinha de ovo tem de deixar as nossas plantas resistentes e a terra ainda mais nutrida e sadia para recebê-las. E para fechar com chave de ouro, no quarto módulo, focado nas suas plantas, você vai ver como não somente o plantio de sementes tem seus segredos, mas como produzir mudas por estacas ou por divisão pode ser recheado de macetes e dicas que você nem faz ideia. Você vai ver as suas plantas se multiplicarem e quando acabar esse isolamento, você vai ter um monte de novas mudas embelezando a sua casa e que podem ser um presente maravilhoso aí para os seus amigos e familiares. Além disso, nesse módulo você vai ver como adubar as plantas de forma orgânica, natural e principalmente eficiente, quebrando aquele mito de que as plantas orgânicas são feias e pequenas. Você vai entender e ver na prática o quanto é possível e importante a adubação natural. No workshop Jardinagem na Quarentena, você vai cultivar hortaliças, montar uma compostagem, decorar sua casa e deixar o seu jardim impecável. Tudo isso em apenas 30 dias, alcançando a verdadeira reconexão com a natureza. E esse workshop eu poderia dizer seguramente que pelo investimento que eu fiz, que foram mais de R$10 mil em cursos, livros
viagens técnicas, mais o tempo que eu dediquei para preparar ele em esforço conjunto com a jardinista Marilua Feitosa, essa pessoa maravilhosa, especialista em plantas medicinais, plantas alimentícias não convencionais e jardinagem ecológica, que esse curso custaria no mínimo R$2.000 e estaria justo, pois ele vai te entregar segredos e dicas profissionais, assim como entregou para Atia Maria Paiva, que já está colocando em prática as recomendações de adubação e cuidados e vendo florescer pela primeira vez seu pé de laranja. E para Monique de Jesus, que já está colocando em prática os ensinamentos para a construção da horta caseira e já está colhendo verduras e legumes fresquinhos. E para Viviane Araújo, que mesmo morando em apartamento, está aproveitando a sacada para plantar pimentões, berinjela, tomate, manjericão, alho e até lindos cóleos coloridos. Só que você foi meu convidado e você está assistindo essa aula, por isso eu quero fazer um diferencial para você. Eu acredito que você é uma pessoa comprometida, interessada em aprender e que não está pensando em considerar essa quarentena apenas um tempo perdido. Você quer fazer algo de construtivo para você, aprendendo a cultivar sua hortinha, seu jardim, sem ter que perder tempo na tentativa e erro, conquistando saúde, segurança alimentar, sem ter que ficar gastando com coisas que não precisa. E é por essa razão que eu estou aqui te oferecendo esse workshop por um preço tão barato. Eu realmente quero dar a minha contribuição, te ajudar nesse momento delicado, te mostrar sobre como a jardinagem pode mudar a sua vida, como mudou e muda a minha todos os dias. Então, por apenas 12 vezes de R$19,20 ou R$197 à vista, você vai ter acesso ao workshop Jardinagem na Quarentena, para destravar de vez a sua jardinagem. Como eu tenho certeza que você vai amar esse workshop, eu assumo todos os riscos e você vai ter uma garantia de 7 dias. Ou seja, se você simplesmente não gostar do workshop dentro desse prazo, é só entrar em contato comigo que eu devolvo imediatamente o seu dinheiro, sem nem perguntar por quê. Então, se você está cansado de cada vez que você compra uma planta, por mais que você cuide com todo carinho, ela acaba morrendo, se você está decepcionado de tentar plantar, fazer uma hortinha e nada dá certo, se está desanimado e desanimada com tantas notícias ruins e sem saber como encontrar paz e equilíbrio nesse momento tão delicado, você vai clicar agora no botão que está aqui embaixo do vídeo, garantir a sua inscrição e a gente vai se ver nas primeiras aulas, onde você vai aprender sobre plantas que ajudam a reforçar as nossas defesas, o nosso sistema imunológico e sobre o poder da jardinagem para a saúde. E deixa eu te contar, se você se inscrever agora no workshop Jardinagem na Quarentena, você vai ganhar também uma série de bônus exclusivos que apenas os nossos alunos têm acesso. O bônus é um aulão especial com o renomado paisagista Léo Aguiar, onde ele vai nos guiar através dos princípios básicos da permacultura, sobre como criar um maravilhoso jardim de ervas, onde podemos colher ervas aromáticas, medicinais, temperos, hortaliças, de uma forma natural, respeitando a natureza. Você vai ganhar também o meu calendário de jardinagem 2020, uma agenda completa, onde você tem orientações mês a mês sobre o que plantar na sua horta e no seu jardim, sobre a melhor atividade para aquele mês, se é bom para podar, o que é legal de colher. O calendário tem ainda fichas para você organizar todo o seu jardim de uma forma que você nunca mais vai se perder sobre quando foi a última vez que adubou as suas orquídeas ou sobre quando reaplicar uma cauda de proteção contra pragas nas suas plantas, por exemplo. E se você acha que já é muito, a Marilu ainda vai te presentear com um e-book com deliciosas receitas testadas, feitas com plantas alimentícias. Tem feijoada de ora pronobis, tem maionese vegana e outras delícias para você tirar o melhor proveito de plantas ricas em nutrientes e princípios ativos que você nem faz ideia. Então, por apenas 12 vezes de R$19,20, você recebe o workshop Jardinagem na Quarentena, que vai te ajudar a cultivar uma horta e um jardim de forma 100% ecológica. Ganhe um aulão com o paisagista Léo Aguiar, onde vai aprender a fazer uma espiral de ervas. Ganha o calendário de jardinagem 2020 para organizar de vez as atividades do seu jardim. E o livro com receitas punk da Marilua Feitosa,
para você se deliciar com suas novas descobertas com um temperinho bem brasileiro. Para isso, basta você clicar no botão que está aqui embaixo do vídeo. Você sabe o seguinte, existem 2 caminhos. Você pode continuar aí sentado no sofá, vendo notícias alarmantes e se entristecendo com tudo o que está acontecendo, vendo o tempo passar lentamente, desanimado porque tudo que você já tentou apontar não deu muito certo. E você sabe o quanto isso está prejudicando a sua saúde física e mental? Ou você pode arregaçar as mangas e colocar de vez a mão na terra, construir a sua hortinha caseira, cuidar das suas plantas, fazer uma compostagem aproveitando os resíduos que você produz aí na sua cozinha, se livrar de uma vez por todas da dependência de terra, adubos, mudas, de ter que ir toda hora no supermercado comprar verduras. Isso tudo aprendendo algo novo, transformador, para que você saia dessa quarentena uma pessoa que soube usar o tempo em algo construtivo para você, que escolheu se amar e investir em você, no seu conhecimento, na sua relação com a natureza. E o workshop Jardinagem na Quarentena te guia nessa jornada. Com ele, você vai aprender uma forma definitiva e mais eficiente de cuidar das plantas, um jeito que respeita o meio ambiente. Além disso, eu te dou 7 dias de garantia. Então entra agora, acessa agora e já vamos começar no módulo 1, onde a gente vai aprender como cultivar microverdes, fazer uma hortinha caseira, reviver hortaliças do mercado, conhecer as plantas alimentícias não convencionais do seu jardim, ok? Então é isso, garanta sua inscrição e eu te vejo lá. Olá, meu nome é Mariana, eu moro em Cananéia, litoral sul de São Paulo, e conhecer a Marilu e a Raquel foi muito transformador para mim, para eu passar a olhar meu jardim de uma outra forma, com o objetivo de transformá-la num jardim biodiverso e num jardim muito mais produtivo. Depois desse workshop, eu comecei a integrar os espaços do meu jardim, que é um jardim convencional, formado de áreas de gramado, de canteiros de plantas das mesmas espécies. Agora eu venho plantando hortaliças, plantando temperos nesses canteiros. Venho olhando, inclusive, as plantas espontâneas que aparecem no meu jardim de uma outra forma, porque elas podem ser plantas alimentícias não convencionais e podem acabar em ótimas receitas na minha alimentação. Eu tenho revivido hortaliças de mercado, eu tenho utilizado as garrafas PETs para fazer vasos. Aprendi várias técnicas objetivas, práticas, fáceis de serem aplicadas, e isso que eu achei incrível. A gente está vivendo um momento super delicado, onde a gente garantir a nossa segurança alimentar é muito importante, e a gente perceber que isso é fácil, que não precisa de tanta coisa, que a gente pode adubar as nossas plantas com adubos que a gente consegue da nossa própria casa, através de uma farinha de casca de ovo, ou da nossa compostagem, que a gente pode fazer caldas naturais para combate de pragas. Enfim, são várias técnicas que desmistificam a dificuldade de você de fato conseguir plantar, quer seja o seu tempero, ou alguma outra hortaliça, ou até se arriscar um pouco mais. Então eu agradeço demais essa oportunidade e recomendo a todo mundo esse workshop e essa dupla imbatível da Raquel e da Marilu, que só acrescentaram nesse momento. Obrigada. Tchau, tchau. Olá Raquel, olá Marilu, eu me chamo Isângela, moro em Presidente Bernardes, zona da Mata Mineira, sou bióloga, também sou professora de Ciências e Biologia. Estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência do workshop de jardinagem na quarentena. Eu já conheci o site jardineiro.net há algum tempo, sempre li algumas publicações por lá e achei o site sempre muito bem organizado, muito bem estruturado e referenciado, e isso dá credibilidade nos assuntos abordados. Também participei do aulão de jardinagem na quarentena e fiquei extremamente tentada em participar do workshop. Na época, o que me fazia ter dúvidas quanto à minha participação era o meu tempo. Eu leciono para várias turmas aqui na cidade e também estou cursando atualmente um mestrado de ensino à biologia
em Belo Horizonte. Então, tanto o meu trabalho quanto o meu estudo, mesmo que de maneira remota agora, consome muito do meu tempo. Aí eu me perguntei, será que eu consigo conciliar, né, as atividades que eu já realizo com mais essa atividade? E no final, o meu amor à natureza, o meu amor às plantas falou mais alto e eu decidi enfrentar essa empreitada. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o local onde eu moro para vocês. Eu vou virar a minha câmera. Ali ao fundo é o meu orquidário. Foi as orquídeas que despertaram o meu amor pelas plantas. Eu inicialmente era mais chegada nos animais. E a beleza das orquídeas que me fez despertar o meu interesse e meu amor pelas plantas. E a partir daí não parei mais. Vou mostrar um pouquinho agora do que eu consegui fazer até o momento dos aprendizados do workshop. Fiz um pouquinho de farinha de casca de ovo, Marilua. Olha só, a farinha, mais algumas casquinhas aqui no jeito para serem enfarinhadas. Agora também eu já guardo a minha borra de café sem açúcar, viu, meninas? Para poder colocar na minha futura composteira, que é o próximo projeto que eu pretendo fazer. Eu tenho vários tocos aqui. Tocos encontrados no rio. Aqui no fundo da minha casa passa um rio que na época da seca, esses tocos aparecem nas bordas, nas prainhas, aí eu faço a festa, né? Já tá comprado o material, viu, Raquel? Só falta ver se nesse final de semana eu consigo tratá-los. E aqui mais em cima, um suportinho de vaso macramê que eu fiz, com corda de varal mesmo, porque aqui na minha cidade é uma cidade pequena, não tem muita opção. Por ser o primeiro ficou até razoável, né? E aí eu pretendo fazer muitos outros mais. Bom, meninas, é isso. Queria mostrar para vocês aqui um pouquinho onde moro. E queria comentar também que a minha experiência no workshop tem sido extremamente gratificante, prazerosa. O workshop para mim foi um momento de lazer. Depois de um dia fatídico, de um monte de atividades, seja do meu mestrado, seja do meu trabalho, eu sempre colocava ali na minha agenda assistir uma aula do workshop no final do dia. Tomava um banho quentinho, comia uma coisa bem gostosa e ia relaxar assistindo uma aula do workshop. Então, são aprendizados para a vida toda, não só o aprender em si com a jardinagem, mas é também uma questão de bem-estar, de prazer, de saúde mental mesmo. E eu quero aproveitar para poder agradecer vocês pela oportunidade. Quero dizer que vocês são muito carismáticas, muito atenciosas e bastante profissionais. Muito obrigada e até uma próxima!